Ok, obrigado. Vamos começar. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro do conteúdo Administração da Produção e Operações. Meu nome é Francisco Basílio e sou o professor responsável pela condução deste conteúdo ao longo do módulo. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem está nos vendo essa aula gravada. Primeiramente, quero dar as boas-vindas à nossa aluna Tarciana Andrade, que está aqui conosco na gravação, e dizer que é muito importante alguns esclarecimentos. Esta aula estes nossos encontros vão acontecer no total de meia dúzia de 6, tá? Onde a gente vai passar por todo o conteúdo que está previsto no nosso material. É importante lembrar, pessoal, que o objetivo da nossa web ou das webs é dar um panorama geral do conteúdo, mas é fundamental que, além das webs, você, aluno, você, aluna, tenha acesso à plataforma e aos conteúdos que estão lá. Lá nós temos vídeos, lá nós temos o nosso livro, que é o nosso guia, e estas webs são baseadas nesse livro. E esse material ele ajuda você a ter um aprofundamento melhor de cada conteúdo. Então é importante sim assistir as webs, mas é também fundamental que tenha acesso aos conteúdos que também estão disponíveis na nossa plataforma. Qualquer dificuldade que vocês possam vir a ter, por favor, entrem em contato com a gente. Vou começar aqui a projetar a minha tela, tá? E como a gente está passando por um problema de instabilidade no nosso Teams aqui, eu vou desabilitar um pouco a gravação da câmera para melhorar a qualidade do processo, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela agora e vou desabilitar minha câmera. Porque aí a gente garante uma qualidade melhor de gravação, tá? Como eu falei, eu sou Francisco, esse é o nosso primeiro encontro, tá? De um total de 6. Vou começar me apresentando e depois a gente vai dando andamento ao nosso conteúdo. É muito importante entender como é que vai funcionar as nossas gravações. E eu sempre coloco essa primeira tela, que é a apresentação da disciplina. Nesta apresentação, eu vou mostrar as unidades com os conteúdos e também como vai se dar a nossa trilha de aprendizagem. Então, a gente tem, na nossa primeira unidade, nós vamos falar um pouco sobre a evolução do sistema de manufatura, como ele ocorreu, falar um pouco sobre como a gente caminhou até agora, né? A humanidade, como ela caminhou, como ela progrediu nesse período. No nosso segundo encontro, nós vamos falar sobre os sistemas de manufatura, a importância desses sistemas de manufatura. No nosso terceiro encontro, vamos falar sobre
padronização e qualidade, a importância da padronização e também os aspectos da qualidade. E, por fim, nós vamos encerrar com layouts e métricas da produção, ou seja, como o layout, como a disposição dos equipamentos, eles impactam nos processos produtivos. Eu costumo dizer que essa disciplina de administração da produção é uma disciplina que ela caminha por várias outras disciplinas e por vários outros cursos também. Nós temos a administração da produção e operações, nós temos no curso de engenharia da produção, nós temos essa disciplina também no curso de administração propriamente dita. Nós temos a administração da produção no curso de logística também. Então é importante a gente entender que essa disciplina é uma disciplina chave, porque eu costumo dizer que ela toca em várias outras disciplinas e nos mais diferentes cursos. Seguindo um pouquinho mais, a gente vai falar um pouquinho sobre. Eu vou me apresentar um pouco. Eu sou Francisco, sou graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade de Pernambuco, especialização em Planejamento e Gestão Organizacional, também pela Universidade de Pernambuco. Estou falando de Pernambuco, estou gravando de Pernambuco. Depois, Tassiana, tu coloca aqui de onde é que você está participando dessa aula, tá? As minhas especializações são na área de metodologia de educação à distância e também com foco em metodologias digitais, tá? Elas foram realizadas pela nossa coligada UNAMA, Universidade da Amazônia. E o meu mestrado é em engenharia de produção. Essa é minha rede social, que eu vou marcar aqui com laser. Vou marcar aqui com um marca-texto. Francisco Basílio Edu, quem quiser me adiciona no LinkedIn. E minha formação sempre foi na área de consultoria e gestão, mais de 20 anos. Sou professor universitário dos cursos de engenharia, de administração e de logística. Trabalho na área de projetos, na área de educação e também na área de projetos sociais também, gestão de projetos sociais. Algumas certificações que eu tenho na área de educação, Google, Microsoft, e também certificações na área de projetos sociais também. Antes da gente começar, ou para a gente começar, melhor dizendo, é importante que a gente tenha alguns conceitos que fazem parte do entendimento desta disciplina. E nessa primeira unidade, a gente vai falar um pouco sobre os processos produtivos, ou seja, entender como esses processos produtivos eles acontecem. Nós vamos também falar um pouco sobre os conceitos de manufatura, que é importante a gente entender. Falar também sobre classificação dos sistemas de manufatura e também falar um pouco sobre padronização do trabalho. E é importante que a gente comece entendendo um pouco sobre o que é um processo. E ao longo do curso,
a gente vai ver o quanto é importante a gente entender o processo, ou entender que um processo é um conjunto de operações. E aí é importante a gente entender que este conjunto de operações, ele faz parte de um sistema maior. Esse sistema, ele vai ele vai estar presente em qualquer atividade que porventura a gente possa trabalhar. Então eu vou ter um processo em uma padaria, eu vou ter um processo em um escritório, eu vou ter um processo em uma farmácia, eu vou ter um processo em um supermercado, eu vou ter um processo dentro de uma fábrica, é o que a gente normalmente associa mais, né? A gente associa mais o processo dentro de um supermercado, enfim, eu vou ter um processo em qualquer operação que porventura eu vá fazer. Então, é muito importante a gente entender essa lógica do processo, entender que este processo ele vai caminhar, ele vai estar presente em qualquer atividade que a gente possa desempenhar. Então, se eu estou falando no curso de administração, eu vou pensar que um processo pode ser uma loja, pode ser numa barbearia, pode ser um escritório. Então, a gente precisa entender que o processo faz parte sempre, tá? E é por isso que essa disciplina vai estar sempre em contato com qualquer curso que utilize uma operação, tá? E este processo está ligado a uma atividade. Essa atividade, ela vai receber uma entrada, ela vai receber, a gente chama de insumos. Estes insumos, eles vão se transformar, vai ser agregado valor a estes insumos e, como consequência, a gente vai ter um resultado. Esse resultado está relacionado, está destinado aos clientes que vão solicitar da gente produto ou serviço. Ora, se eu tenho um processo de transformação, eu preciso entender o que é que eu quero que seja transformado para que a partir daí eu consiga atuar da melhor forma. Então, ó, dentro de um processo, está aqui marcado, vou até botar outra cor para facilitar. Opa. Se eu tenho um processo, este processo ele vai organizar, ou vai operacionalizar uma entrada, vai entrar alguma coisa, essa entrada vai chegar aqui dentro desse sistema e vai se transformar. Essa transformação vai resultar numa saída. Essa saída é aquilo que o nosso cliente pede. Se eu for, por exemplo, numa barbearia, eu entro com cabelo para cortar, esse cabelo é cortado aqui dentro dessa área de operações e a minha saída é cliente com cabelo cortado. Só para a gente entender que ele faz parte de várias possibilidades e cada possibilidade é uma operação diferente. E esta disciplina ela vai justamente falar disso, apesar da gente achar que as operações estão ligadas sempre com a fábrica, né, com algo mais palpável, mas será sempre uma operação, seja ela qual for. E aí a gente volta um pouquinho na história, né, e fala um pouco sobre
a Revolução Industrial e a importância que ela teve para a humanidade. E dentro dessa Revolução Industrial que aconteceu, a primeira Revolução Industrial aconteceu em 1778, e tem um livro chamado A Riqueza das Nações. Quem nunca leu e quiser ler, é um livro que já é de domínio público, então é um livro que não tem mais custo, só é colocar na internet PDF A Riqueza das Nações, de Adam Smith, e recomendo que leiam, porque apesar de ser um livro que foi escrito há tantos anos, né, mais de 200 anos, 260 anos, mas é um livro que ainda está extremamente atual. E nesse livro, Adam Smith fala sobre a tarefa, ou a divisão do trabalho, como esse trabalho pode ser dividido e como eu poderia tornar as tarefas mais simples, mais concretas e mais mecânicas. Esse livro é que deu início a esse processo de transformação do modo como as coisas são feitas. Então, se eu tinha um artesão, né, e aqui tem uma oficina do artesão, e agora que esse artesão que fazia todo o processo produtivo, eu agora vou pegar a atividade executada pelo artesão e vou fracionar, ou seja, vou fragmentar o processo produtivo. Ao invés agora dele fazer todo o sapato, por exemplo, ele vai fazer agora uma parte do sapato. E só vai fazer aquela parte. Então o artesão virou trabalhador e a oficina, que era o local onde ele trabalhava, virou a indústria. Eu adicionei tecnologia a essa produção a partir do momento que eu entendo como é o processo de fazer um sapato, por exemplo, e fracionei essa atividade, esse processo produtivo. Ele vai fazer mais parte de um sapato, outra pessoa vai fazer outras partes do sapato, e essas partes elas vão se conectar. Outro importante pensador da época, que é Taylor, ele começa a estudar e a observar como o ser humano se comporta no trabalho, ou seja, ele começa a ver que a administração é uma ciência, por isso que ele é chamado de administração científica de Taylor. E ele começa a selecionar, com base em ciência, aquele trabalhador. Então ele vai olhar para aquela operação, vai ver, para fazer esta operação X, o que é que eu preciso? Eu preciso de uma pessoa alta, eu preciso de uma pessoa baixa, preciso de uma pessoa que tenha habilidade, mais habilidade manual, eu preciso de uma pessoa que tenha mais força. E aí ele começa a selecionar as pessoas com base nesta estratégia. E aí ele também introduz o treinamento. Treinar e desenvolver é uma atividade que foi constituída a partir de Taylor. E também Taylor começa a introduzir o planejamento e organização. E é com Taylor que os trabalhadores só executam as suas tarefas, ou seja, o trabalhador vai executar aquela tarefa que está determinada para ele. Para Taylor, essa foto é ele, o sistema vai sempre ser superior ao homem. Então, o papel do trabalhador é sempre executar a atividade. Eu vou treinar esse operador para executar determinada tarefa e este trabalhador vai fazer exatamente aquilo que foi estabelecido. É com Taylor que a gente
fala do conceito de mão de obra, que não existia antes dele, e ele foi que introduziu esse conceito de mão de obra. É Taylor também que fala sobre a padronização, ou seja, eu preciso tornar os processos padronizados. E a partir dessa padronização, ou seja, a partir desse processo que tem começo, meio e fim, eu vou conseguir otimizar o trabalho, ou seja, vou fazer o trabalho em menor tempo. E uma coisa muito importante também, que Taylor sempre foi muito incisivo, é que nós não podemos fazer nada para se perder. Taylor combatia o desperdício nos processos produtivos. Não adianta eu fazer algo rápido, mas que não esteja bom. E é Taylor também quem introduz o conceito de melhoria contínua, ou seja, vou fazer sempre melhor a cada dia. Ontem eu fiz de um jeito, hoje eu vou fazer melhor e amanhã eu vou fazer melhor do que hoje. Esse é o conceito, um dos conceitos introduzidos por Taylor para fazer com que os processos produtivos tivessem um melhor aproveitamento. Observe o quanto Taylor mudou a lógica como os produtos eram produzidos, ou seja, ele foi que trouxe essa lógica de otimizar e de industrializar os processos produtivos. Taylor também introduziu o conceito de tempos e métodos, ou seja, vou estudar como aquela operação é feita. E aqui está uma linha de produção, minha gente. Observe que nessa linha de produção só tem mulheres, né? Porque provavelmente eu não consigo enxergar, essa atividade necessitava de uma habilidade manual. E para Taylor, as mulheres tinham habilidade manual. E aí, ele só contratava mulheres para aquela função de habilidade manual. Foi Taylor também que falou sobre o conceito de zona de trabalho, ou grupo de trabalho também. Aqui é um grupo de trabalho responsável pela produção do equipamento X, ou do equipamento, de parte do equipamento X. E também foi Taylor que estudou e introduziu o conceito de curva de aprendizagem, curva de experiência, que é à medida que aquele operário ele executa a sua função, ele vai aumentando a sua capacidade de fazer aquilo através da sua experiência. Que naquela época, pessoal, era algo impensável. Ninguém tinha esse pensamento de estudar quando é que começa uma atividade, quando é que ela termina, o tempo. Taylor cronometrava o tempo da cada atividade e ia acompanhando para saber se aquela atividade estava melhorando ou não, ou seja, se estava fazendo cada vez mais rápido ou não. Isso é um conceito de Taylor. Taylor que falava sobre isso, que dizia que a gente tem que sempre fazer mais, melhor e mais rápido. Ainda falando um pouco sobre esta lógica de Taylor, Taylor combatia as perdas ou desperdícios, porque ele dizia que toda perda e todo desperdício está relacionado a uma falta de gerenciamento. Ou seja, se não há um gerenciamento, se não há uma supervisão, é Taylor que também introduz esse conceito de supervisão ou de supervisor. Supervisor é aquele que tem uma visão superior, por isso que o nome é supervisor. E também
Taylor falava sobre que as perdas estão associadas à falta de padronização. Ora, se eu não sei como aquele produto é feito, se eu não sei como é o começo, meio e fim daquela atividade, eu vou desperdiçar aquele produto fazendo algo que não está dentro do que é previsto. É Taylor também que fala sobre a questão de treinamento. Quem introduziu esse conceito de treinamento e formação de pessoas foi Taylor, porque também não existia esse olhar relacionado a treinamento. Ainda falando um pouco sobre esta lógica de Taylor, tá? Ele também introduziu a figura de padronização e do gerente. Ele dizia que o gerente é responsável por treinar o pessoal e por também padronizar o processo. E aí, este aqui, que chama-se Henry Ford, ele pegou esses ensinamentos de Taylor, ou seja, apostou os conceitos de Taylor e colocou em prática tudo que Taylor havia pensado e melhorou. Ele é considerado o pai da produção em massa, né? Foi Henry Ford que mudou a lógica como as pessoas se movem no mundo, né? Porque você saiu de um equipamento que era um animal, que era um cavalo, e agora você vai andar no automóvel. Então ele melhorou os conceitos de Taylor, ele focou em padronização, simplificação e também adicionou técnicas de mecanização, ou seja, ele tornou os processos mais mecânicos e trabalhou o conceito de concentração da produção. Para Ford, Henry Ford, ele entendia que todo o produto, ou todo o processo produtivo, melhor dizendo, ele tem que acontecer no mesmo lugar. E aí ele concentrava a produção em um determinado lugar. Ainda na lógica da produção em massa, algumas características que estão relacionadas. Essa foto é da fábrica original de Ford, que é em Detroit. Essa foto observa que há uma divisão e padronização do trabalho. E Ford também falava no princípio da intercambiabilidade. Essa palavra bem grande quer dizer o seguinte: é a capacidade dos processos produtivos e das peças fabricadas delas se conectarem. Ora, se eu divido o trabalho, se eu divido o processo produtivo, eu preciso entender que aquela parte que eu faço, ela tem que conectar com a parte que a outra pessoa faz. Então não adianta eu, Francisco, fazer uma parte e mandar essa parte para Tassiana e Tassiana, a parte que Tassiana fez, não conectar. Porque aí o produto não vai ser feito. A mesma coisa eu faço algo, mando para Tassiana, a peça de Tassiana conectou, mas a peça de Stephanie não conectou. Então eu precisava introduzir esse conceito de intercambiabilidade, que é a capacidade de conexão entre as partes. Quem já brincou de Lego viu que toda peça de Lego ela se conecta. É essa mesma lógica, tá? E ele também introduziu o conceito de verticalização do processo produtivo, ou seja, faz tudo num lugar só e o projeto é sempre voltado à manufatura, ou seja, à produção. Henry Ford tinha essa lógica porque naquela época ele era único, não existia concorrentes
Só que, tanto é que ele dizia que nenhum cliente tinha direito a escolher a cor do carro, por isso que ele só fabricava veículos da cor preta. Ele dizia que todo mundo ia usar um carro preto. Só que esses processos, a humanidade foi evoluindo, e a partir do momento que ela foi evoluindo, outros sistemas foram pensados ou foram elaborados. E aí, dentro dessa lógica de evoluir o sistema, de pensar em processos produtivos mais evoluídos, foi que o Henry Ford, recebeu a visita do pessoal da Toyota. O pessoal da Toyota foi lá e apresentou uma lógica de produção diferente. Como é que funcionava isso daí? Enquanto o Ford utilizava uma estratégia de fazer, que é essa lógica daqui de cima aqui, ó, fazer para depois vender, ou seja, fazer o máximo possível sem levar em consideração o que é que o cliente precisa. A gente chama isso de, vou tentar escrever aqui, make to stock. Make to stock. Ele dizia que ele ia fazer, ia vender, porque as pessoas iriam comprar. Essa era a lógica dele. Por isso que a gente chama isso de processo de fabricação empurrado. Make to stock. Que é esse aqui de cima. Ó. Para o sistema Toyota, para o Japão, essa lógica não funcionava. Por que não funcionava? Porque, ó, vou escrever aqui, ó, make to stock. Fazer para armazenar. Opa. Fazer para armazenar. Porque para o Japão, para o sistema Toyota de produção, não era algo inteligente. E também o Japão estava passando por um processo de, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, estava um país em muita fragilidade e não tinha como continuar ou fazer essa lógica do processo de FOR. Então, para eles precisavam fazer o que o cliente precisa. E aí eles deram início ao outro sistema de produção, ou outra lógica de produção, melhor dizendo, que é o make to order, ou seja, fazer para um pedido. Vou escutar aqui, ó. Make to order. Então, para eles era, eu preciso fazer algo, para que o cliente tenha interesse. Ora, se eu preciso fazer algo que o cliente tem interesse, eu não posso apenas fazer e empurrar. A gente chama de produção empurrada. Eu preciso puxar esta produção. E como é que eu puxo essa produção? Eu puxo essa produção baseado que o processo final vai me dizer o que precisa fazer, e eu vou fazer e vou avisar ao processo anterior, ao processo anterior, ao processo anterior. Vou fazer uma analogia para a gente entender. Se a gente vai num restaurante de shopping, por exemplo, numa praça de alimentação, quando a gente faz o pedido,
E só quando a gente faz o pedido é que o produto começa a ser feito. Até lá, esse prato não está sendo feito. Então, é a partir do momento que eu peço, que eu pago, é que esse produto começa a ser feito. Por isso que a gente diz que é um processo de produção puxado e não empurrado, como é o de Fordismo, que é faço a quantidade que eu acho que tenho que fazer, passo para outra área, e aí eu passo para outra área também, mesmo sem eu saber o que é que o cliente tem interesse. A gente chama isso de processo de produção empurrado, tá? Que funcionou um determinado período, mas as coisas mudaram e evoluíram, e hoje muito se usa o processo de produção puxado combinado com empurrado, tá? Dando andamento ao nosso conteúdo, a gente também vai, opa, falar um pouco sobre os recursos que estão relacionados a, a, ao sistema de manufatura. Então eu tenho recursos físicos, ou seja, os recursos físicos são aqueles que transformam as matérias-primas em produtos. A gente chama isso de recursos físicos, que está relacionado aqui máquinas, equipamentos, as instalações, ou seja, a estrutura que está lá montada são chamados de recursos físicos. E a gente tem os recursos humanos, que é a mão de obra, que é o operacional, que é quem está fazendo de fato o produto acontecer. Existe um recurso também fundamental, que é o recurso de informação, que é aquele que vai interagir entre os recursos físicos e os recursos humanos. Então, eu parto de um recurso físico, eu tenho um recurso físico. Esse recurso físico, ele vai, ele vai precisar de um recurso humano, de nós, né, da nossa mão de obra. Isso é uma característica nossa mão de obra. Essa mão de obra também vai precisar interagir entre máquinas e pessoas. Por quê? Porque precisa da informação para que essa informação faça com que os produtos consigam ser de fato elaborados. E pensando nessas informações, que é fundamental, a gente tem um fluxo de informações. Esse fluxo ele anda num processo. Olha que interessante. A gente tem um, uma necessidade do mercado, ou seja, o mercado pediu alguma coisa, preciso do produto X. Eu vou fazer esse produto, eu vou gerar esse produto, eu vou ver como fazer esse produto, ou seja, os meios de manufatura, eu vou ver quanto deste produto eu preciso fazer, eu vou ver o recurso financeiro deste produto e eu vou ver deste produto qual é a necessidade. Será que esse produto só precisa ser feito de uma cor, por exemplo? Será que esse produto precisa, de alguma forma, interagir com outros produtos? Também é importante. Será que existe um planejamento direcionado para esse produto? Eu também preciso pensar nesse sentido. Então,
Informação, pessoal, dentro de um processo produtivo, ela é fundamental. Sem informação, sem uma informação de qualidade, a gente não vai conseguir melhorar os nossos processos produtivos de uma forma geral. Existe também um conteúdo que está relacionado com criação do produto, que a gente chama de concepção do produto. Esse, como eu falei para vocês, a administração da produção, ela toca em várias áreas. Existe um conteúdo específico chamado desenvolvimento de produto, onde, a partir de uma solicitação do mercado, eu vou elaborar um produto, vou desempenhar esse produto e vou ver como esse produto se comporta dentro de um mercado, por exemplo. E aí vai levar em consideração tamanho, vai levar em consideração a forma como esse produto é manuseado, vai levar em consideração a confiabilidade também. A administração da produção também vai trabalhar nesse sentido, melhorando, ou melhor dizendo, especificando melhor um produto a ser constituído. E aí a gente sai, ó, daquela lógica, daquele desenho simples de entradas e saídas, a gente sai agora para algo mais condizente com a realidade. Eu vou ter entradas, olha que interessante. E também aqui tem saídas, ó. Mas só que agora elas se comunicam. Nessas entradas eu vou ter a matéria-prima, sim, eu vou ter ferramentas, eu vou ter informações, olha que interessante, a informação entra como entrada também, por quê? Porque a informação precisa alimentar para saber se aquele bolo que eu fiz, se as pessoas gostaram, se estava com muito açúcar, se estava com pouco açúcar, se o sabor era aquele que as pessoas estavam esperando. Na entrada também vai ter as quantidades e vai ter também os prazos. E observe que na entrada há uma interação com o mercado externo. O mercado externo também alimenta essa parte de entrada para orientar melhor o meu processo produtivo. Ele vai acontecer aqui. Ele vai acontecer aqui. Que eu estou marcando de amarelo. E também aqui, ó. E na saída eu vou analisar o quê? Esse produto é de qualidade. As quantidades que foram solicitadas foram feitas. Ah, não, eu pedi 100 peças, só fiz 50. Eu pedi 10 bolos e só fiz 5. E o prazo? Ah, o prazo do bolo era para entregar dia 10 e o bolo foi entregue dia 12. Essa parte de saída também interage com o mercado, ou seja, com a sociedade. O mercado externo também vai alimentar, dizendo que está positivo ou não as saídas ou os resultados que eu fiz. Porque estas informações, elas vão alimentar, estou marcando aqui de amarelo, elas vão alimentar novamente a entrada. Vai dizer, ó, o pessoal lá está reclamando porque você atrasou. Ó, o pessoal está falando porque você disse que ia fazer 10 e só fez 5. Então a gente precisa das informações, ou seja, precisa do feedback das organizações, dos clientes, da sociedade em geral, para que aquilo que a gente está fazendo, de fato, seja o melhor possível. Nós trabalhamos, pessoal, para o cliente. Ele é que determina como o nosso produto deve ser feito. E a gente vai tentar fazer este produto da melhor forma, com o menor gasto e no tempo mais rápido para atender a essas necessidades. Este é o nosso papel enquanto administração da produção, é fazer de forma correta para que este cliente entenda que aquele produto tem um valor e aí a gente recebe o retorno financeiro daquele produto. Eu estou colocando a câmera e tirando um pouquinho porque está havendo uma oscilação aqui na plataforma para não comprometer
a qualidade da gravação, mas quem quiser, tanto Tassiana quanto Stephanie, pode escrever aqui no chat, tá? Sem problemas. Ainda, caminhando um pouquinho mais sobre o nosso conteúdo, a gente tem aqui algumas atividades que estão relacionadas com esse nosso processo produtivo. A gente tem a atividade de engenharia, que é quem vai desenvolver o produto. A gente tem uma atividade de chão de fábrica, que a gente chama de shop floor, que é quem vai de fato transformar aquele sonho em realidade, que vai fabricar o produto. A gente tem um pessoal de suporte. O pessoal de suporte é quem dá apoio ao pessoal de fabricação. E a gente tem a área de negócios, que é quem se comunica com o cliente e com os fornecedores, que é o pessoal que vai conversar com o cliente, vai entender aquilo que o cliente está precisando ou não. E aí vai dizer, ó, tá tudo certo ou não, não está tudo certo, tá? Dentro da parte organizacional de uma manufatura, é importante a gente entender alguns elementos. A gente precisa manter a capacidade da produção efetiva, ou seja, utilizar o tempo, minha gente, que a gente tem disponível para fazer o produto. Se eu digo que esse produto precisa ser feito em 5 horas, essas 5 horas têm que ser destinadas à fabricação deste produto. Eu também preciso manter o índice de peças refugadas. Refugadas, pessoal, é uma peça que não está boa, que não foi feita de forma correta. Ou, se a gente pensar em bolo, é aquele bolo que não deu certo, o bolo que solou, por exemplo, tá? Que ficou não ficou fofinho, tá? A gente tem que evitar o uso de hora extra, porque o hora extra impacta no custo de produção. E aí eu vou acabar tornando aquela produção mais cara, mais onerosa. E aí, dependendo, eu não vou conseguir cumprir o prazo também, tá? Então isso impacta também no meu processo produtivo. Eu tenho que reduzir a movimentação das peças e funcionários, ou seja, eu tenho que fazer com que quanto menos as peças se movem, melhor. Porque quanto mais eu movo uma peça e pessoas, mais tempo leva para fazer determinado produto. E também dentro da produção eu preciso determinar qual o tamanho do lote, ou seja, quantas peças eu vou fabricar de uma vez só. Essa informação é importante porque vai fazer com que eu organize a minha capacidade produtiva e informe ao cliente, dentro do prazo, aquilo que ele vai receber. E agora, em outro conteúdo que faz parte do material de vocês, vai falar um pouquinho sobre o conceito de indústria 4.0. Esse conceito surgiu na Alemanha em 2011. Hoje todo mundo fala de indústria 4.0, logística 4.0, enfim. O 4.0 está presente em muitos locais, tá? Mas para a gente entender como é que funciona isso na administração da produção, a indústria 1.0 foi aquela que surgiu a partir de 1800, com utilização de máquinas a vapor. Essas máquinas a vapor foram evoluindo e a partir de 1900 a gente utilizou a energia elétrica para a produção. E aí essa indústria saiu de 1.0 e foi para o 2.0. Depois ela foi evoluindo
e a partir de 1960, ela foi chamada indústria 3.0 porque a gente começou a utilizar a tecnologia e a robótica. E a partir dos anos 2000, a gente tem a chamada manufatura inteligente, que é a capacidade, pessoal, das máquinas conversarem. O que seria isso? O nosso celular, né? Quase todos os modelos fazem isso. Nosso celular ele conversa com outros equipamentos. Por exemplo, se meu celular ele está conectado com a televisão, eu consigo mexer a televisão pelo meu celular. Essa conexão entre os equipamentos a gente chama de equipamentos inteligentes, tá? E aí é importante a gente entender que na indústria, nos processos produtivos de uma forma geral, as máquinas já têm essa capacidade de se comunicarem. Nesse sentido, a indústria 4.0 ela pede profissionais que tenham características mais assertivas. O que seria isso, pessoal? Um profissional da indústria 4.0 ele trabalha, ou ele tem a capacidade de trabalhar com resolução de problemas mais complexos. Trabalha com pensamento crítico, tem que ser um profissional criativo e tem que ter capacidade de gerir pessoas, capacidade de orientar, ensinar e transmitir conhecimento. Ou seja, não basta eu ser o detentor daquela informação, eu preciso saber orientar e transmitir aquele conhecimento para as pessoas. Ainda dentro das características relacionadas a este profissional, capacidade de trabalhar em equipe, muito importante, porque os processos são cada vez mais complexos e a gente sozinho não consegue fazer. Tem que ter inteligência emocional, sempre, para tudo na vida, capacidade de enxergar o outro e também capacidade de tomar a decisão. Então, é avaliar uma situação, realizar uma análise e tomar a melhor decisão baseado naquelas informações. Algumas características que estão relacionadas ao profissional na indústria 4.0. Precisa também ser focado no serviço, em ajudar, capacidade de negociar e também a capacidade de ser flexível. Porque em determinado momento você vai estar trabalhando em um local, fazendo algo, depois você vai ser direcionado para outro local, enfim, não ficar engessado apenas em um determinado local. Observe que essas características elas são fundamentais porque neste mundo de alta complexidade que vivemos, é importante a gente ter esse jogo de cintura para poder atuar da melhor forma. E aí a gente vai entrar no nosso último conteúdo para finalizar, que é classificação do sistema de manufatura. A gente está falando da capacidade de produzir, da importância dos sistemas de produção, e existe uma classificação. Essa classificação está presente no material de vocês, tá? Eu vou aqui só dar uma passada, mas tem mais conteúdo no material que está disponível lá na plataforma de vocês, tá? Mas é pensar que quando a gente classifica um sistema de manufatura, na verdade, a gente está identificando qual é a melhor forma de fazer determinado produto. Porque a partir disso, a gente consegue tomar decisões melhor baseado nos problemas que este sistema, ou que para fazer aquele produto, melhor dizendo, vai aparecer. Então eu preciso enxergar diante daquilo que eu entendo
de volume, quanto que eu preciso fazer e se é um sistema produtivo que apresenta alta variedade. Para cada volume e cada variedade existe uma forma ou existe um sistema, melhor dizendo, de manufatura. Se eu vou fazer algo do tipo contínuo, ou seja, só tem uma linha de produção e um único produto, ou seja, é uma fábrica que só faz bolo de chocolate, por exemplo, a gente diz que é contínuo puro. Se isso tem a ver com montagem e desmontagem, esse contínuo recebe o nome de contínuo com montagem e desmontagem. Se durante o processo de produção existem outras coisas que eu preciso analisar, a gente diz que é um contínuo com diferenciação final. É para a gente entender que existem várias classificações e essas classificações elas vão estar presentes dentro do nosso processo produtivo. Se é do tipo intermitente, ou seja, a fabricação ocorre apenas após estipulada a quantidade vendida e o modelo, a gente diz que a fabricação é por encomenda. Se a fabricação é repetitiva, ou seja, eu vou sempre vender aquele produto com o mesmo lote, o produto é padronizado e fabricado repetidamente pelo fabricante. A gente diz que é uma fabricação repetitiva de mesmo lote. Se eu estou pensando no aspecto gerencial, a gente tem fabricação por encomenda, que a gente já conversou sobre. Tem a fabricação por lote, que pode ser em pequenos lotes. Tem o processo contínuo, que já foi falado anteriormente. Tem o processo repetitivo. E tem também a fabricação controlada. Por exemplo, vacinas é um processo de fabricação, controlado. Por quê? Porque tem que haver um controle daquilo que está fazendo. Em relação ao fluxo, a gente tem um sistema de produção contínuo de fluxo em linha, que a gente já foi falado anteriormente, quando a gente falou de fluxo contínuo. Aqui é de fluxo intermitente, ou seja, eu posso aqui fazer lotes relativamente pequenos que esse sistema de produção ele vai atender. E tem também aqui o sistema de produção de grandes projetos, por exemplo, fazer um navio, aí é um sistema de produção de grandes projetos. Os estaleiros trabalham dessa forma. Quando a gente está falando em atendimento ao cliente, no atendimento ao cliente a gente tem o sistema orientado para estoque, ou seja, vou armazenar, fiz um estudo de mercado, vi que o mercado vai comprar esse produto, então vou fazer armazeno para posteriormente vender. E a gente tem o por encomenda que a gente chama de MTO, Make to Order. Vou fazer apenas e tão somente baseado numa necessidade que o cliente me passou. Sob a padronização, a gente tem sistemas que fabricam produtos padronizados e a gente tem sistemas que fabricam produtos sob medida. Por exemplo, uma costureira trabalha com um sistema que fabrica produtos sob medida. Por quê? Porque cada vestido é único, porque cada cliente é único. Aí um exemplo que a gente pode levar em consideração também. Ainda falando sobre classificação, se a classificação é por tipo de operação, operação de processo contínuo, que a gente já falou, e operação de processo discreto, que aí estão relacionados a serviços que podem ser isolados em lotes ou unidade. Por exemplo, eu quero fazer algo, mas eu quero fazer só aquela parte. E aí eu estou dizendo que eu estou trabalhando dentro de um processo discreto. Por natureza de produto, posso fazer bens. Bens o produto de forma tangível, ou seja, aquele produto que eu consigo tocar, que eu consigo ver, e eu posso ser um prestador de serviço, que aí é intangível. Aí pode ser um cabeleireiro, pode ser uma manicure,
serviço de bancos, treinamentos, tudo isso são considerados prestadores de serviço e, portanto, são bens intangíveis. Eu tenho também a classificação por sistemas, processo de manufatura e processo de serviço. Um faz produtos, né, através de uma planta industrial, e o outro é um prestador de serviço baseado em uma estrutura voltada para serviços. A gente falou sobre padronização ou sobre trabalho padrão, que é fazer o produto conforme uma orientação prévia. E é importante a gente entender que esse trabalho padrão ele tem um benefício. Melhora o meu planejamento, reduz meu custo, aumenta a minha eficiência. Ou seja, se cada operador executa aleatoriamente alguma coisa, a gente não vai ter um padrão. Se a gente vai numa lanchonete do tipo fast food, a gente quer que aquele sanduíche seja feito conforme o padrão, independente de quem for fazer. Então é importante a gente padronizar os processos, porque a gente vai garantir que esses processos eles vão obedecer uma lógica, e essa lógica é importante a gente ter, porque a gente, enquanto cliente, espera essa lógica. Quais são as etapas que estão relacionadas à padronização do trabalho? Eu preciso analisar o tempo máximo que este produto precisa para ser feito, a gente chama isso de tech time. Eu preciso analisar a sequência de trabalho, ou seja, primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso. Sequência de trabalho, pessoal, a gente pode fazer uma associação com a receita do bolo, tá? E eu preciso também analisar o estoque padrão, ou seja, qual é a quantidade necessária de produtos em circulação para manter o fluxo de operação constante. Para isso, na administração da produção, a gente usa um recurso muito interessante, que é o gráfico de balanceamento de operações. O que é isso? Esse gráfico, ele mostra como a operação vai acontecendo ao longo do tempo. Aqui eu tenho no dia 1, quanto foi produzido, quanto deveria ter sido produzido. Isso vai acompanhando e eu vou analisando dia a dia, ou posso fazer também hora a hora, o fluxo da produção. Por que é importante isso? Porque na administração da produção a gente tem que evitar esse fazer muito num dia e fazer quase nada no outro dia. A gente tem que deixar a produção mais ou menos balanceada para que nem eu sobrecarregue os operários num dia e nem eu diminua esse trabalho no outro dia, eles fiquem ociosos. Tá? Eu tenho que manter essa homogeneização, essa padronização do fluxo de produção. Nosso resumo de hoje, nós falamos sobre a teoria de Taylor, falamos sobre o Fordismo versus o Toyotismo, o sistema de manufatura, falamos também sobre a organização da manufatura, indústrias 4.0, falamos sobre a classificação e falamos também sobre o trabalho padrão e as etapas para a padronização desse trabalho. E terminamos com o gráfico de balanceamento de operações. Bom, pessoal, isso era o que estava previsto para hoje. Quero agradecer a presença de Tassiana Andrade, Stephanie dos Santos e Lumena, que estiveram aqui conosco nessa gravação. Desejo a vocês bons estudos e nos encontraremos na nossa próxima web. Abraço a todos e até mais.